Vamos lá, pessoal. A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal do Estado da Paraíba. Tá? É uma questão que trata a respeito das transformações gasosas e o texto da questão diz o seguinte: antes de iniciar uma viagem, o motorista cuidadoso calibra os pneus do seu carro que estão a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius, com uma pressão de 30 libras por polegada quadrada. Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão dos mesmos e descobre que esta aumentou para 32 libras por polegada quadrada. Portanto, você teve um aumento de pressão. Perfeito. Se o volume dos pneus permanece inalterado e se o gás no interior deles é ideal, o motorista determinou então a temperatura dos pneus como sendo igual a quanto? Então, vamos destacar aqui que o problema pede para a gente resolver, considerando que o volume dos pneus permanece inalterado. Então, ele pede a temperatura dos pneus ao final da viagem. Bom, uma observação a gente já pode fazer, é fácil da gente vai fazer, que se o volume permanece inalterado, o gás considerado ideal sofreu uma transformação que nós chamamos de isocórica, porque o volume permaneceu constante, ok? Bom, vamos colocar um diagrama aqui. Eu sempre gosto de fazer esse diagrama. Nós temos aqui, vamos demonstrar por meio desse diagrama o que aconteceu, então, com a pressão, o volume e a temperatura desse gás no interior dos pneus. Muito bem. Inicialmente, o gás estava a uma pressão de 30 libras por polegada quadrada e depois subiu para 32 libras por polegada quadrada. Então, eu posso dizer que esse gás inicialmente estava a uma situação termodinâmica A e depois foi para um estado termodinâmico B. Nesse estado termodinâmico a pressão era de 30 libras por polegada quadrada, era uma pressão PA, e depois ela foi para uma pressão P B. A pressão, portanto, subiu. Deixa eu colocar esse B mais bonitinho aqui. Bom, e aí o que aconteceu? A transformação ocorreu nesse sentido aqui, de A para B. Observe que o volume permaneceu constante. Aqui embaixo, no eixo X, a gente vê o volume. Bom, nas transformações que nós consideramos como sendo isocóricas, a gente já sabe que pressão e temperatura são diretamente proporcionais se a gente aplicar a lei geral dos gases perfeitos, né? Então, aplicando essa lei geral dos gases perfeitos, que diz o que para a gente? Ele vai dizer que PB vezes VB sobre TB é igual a PA vezes VA sobre TA. Acontece que VA e VB são iguais, ele não muda, são iguais a V. Então, eu posso dizer que esse V com esse aqui pode se cancelar, porque a transformação é dita isocórica, isométrica ou isovolimétrica. Então, nós vamos ter que PB sobre TB, TB é igual a PA sobre TA, e pronto, diretamente proporcional. O que a gente já sabe? A gente já sabe que se a pressão aumentou, com certeza a temperatura também aumentou. Então, essa temperatura ela vai ser uma temperatura superior a 20 graus, 27 graus Celsius, tá vendo? Então, assim, antes de fazer as contas, você já pode ver que isso aqui não pode ser resposta e que isso aqui não pode ser resposta. Por quê? Porque houve um aumento da pressão. Quando você tem um aumento da pressão, olha aqui, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta, porque nas transformações isocóricas, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Escreve aí, professor, vou escrever. Então, aqui, ó, temperatura e pressão diretamente
proporcionais. Ok? São diretamente proporcionais. Agora a gente pode fazer a continha, porque a temperatura que eu quero determinar é a temperatura no estado termodinâmico B. Então eu quero saber qual é a temperatura TB. O que o problema está pedindo para a gente calcular é isso daí então. Vamos lá então? Só tem um detalhe. A temperatura que eu vou utilizar aqui, quando ele está no estado termodinâmico A, inicial, não pode ser 27 graus Celsius. Por quê? Porque está em graus Celsius. Eu tenho que converter essa temperatura para Kelvin. Lembre-se que quando nós estudamos com a parte de termodinâmica, as transformações gasosas, a temperatura sempre tem que estar na escala absoluta. E para transformar de Celsius para a escala absoluta, basta apenas você somar 273, ok? Então vamos lá. A temperatura TA, vou puxar certinho, vou fazer aqui em cima, tá ok? TA, portanto, vai ser igual a 27 mais 273. Então, a temperatura TA vai ser igual a 300 Kelvin, ok? Então, essa é a temperatura que a gente vai utilizar, lembrando que a gente quer calcular a temperatura TB. Então, TB, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, vai ser TB vezes TA sobre TA. Então, vamos lá. TB, portanto, vai ser igual. Bom, a pressão em B, ela é de 32. A temperatura TA é de 300. E a pressão PA é de 30, que é a pressão inicial. Então, olha só, você cancela isso com isso aqui, e aí você vai ter 10. 300 dividido por 30, 10. Vezes 32. Então, a temperatura final vai ser de 320 kelvins. Só que ele quer a temperatura em Celsius. Então, você tem agora que transformar isso daí. E para você transformar de Kelvin para Celsius, você tira 273. Então, a temperatura TB vai ser igual a 320 menos 273. Então, a temperatura B vai ser 320 menos 273. Na minha cabecinha me parece 47, mas vamos confirmar com aquela calculadora macetosa que nós temos aqui, que vai fazer, então, 320, cadê você? 320 menos 273. Exatamente isso. Nem com a calculadora eu estou conseguindo fazer. 47. 47 graus Celsius. E aí é isso aqui que nós chamamos de resposta. E a letra D é o que nós vamos chamar de gabarito. Questão resolvida aí para vocês. Questão bastante tranquila, tá? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.